tenho o maior gosto de estar aqui, portanto, é claro, agora contrapor uma intervenção de uma pessoa galvanizadora e prestigiada como o José Pacheco Pereira é um exercício muito difícil para eu vos poder cativar minimamente. Mas pronto, eu vou tentar dentro do... Não se está a ouvir? Será que isto eu não estou a falar para... Está-se a ouvir ou não? Não chega. Próxima mais. Pronto. Se eu aproximo muito da boca, depois fica faz um som estranho, não? Não. Uma voz bonita. Pronto, então, como hoje me tinham pedido, mas eu acho que vou estar assim para o pé, para falar sobre o futuro da política, eu acho que a política hoje em dia, e desde a Revolução de Abril, para nós é a política democrática, portanto, acho que falar do futuro da política é um pouco hoje em dia falar do futuro da democracia. E aquilo que eu vos queria sublinhar, talvez um pouco ao contrário, ou pelo menos parcialmente, de uma forma parcialmente diversa do Pacheco Pereira, é que os problemas que nós estamos a viver não são exclusivos de Portugal. E os problemas do funcionamento das democracias que nós temos não são únicos para Portugal. E, portanto, penso que vale a pena refletirmos sobre isto e em primeiro lugar, ter em conta o que é que significa um regime democrático, um sistema político democrático. Bom, estes sistemas, como sabem, são sistemas que têm a sua origem na Revolução Francesa e Americana, do século XIX, do século XVIII, e têm basicamente, digamos assim, duas componentes. Uma componente, passa a redundância, democrática, propriamente dita, que tem a ver com a participação dos cidadãos no funcionamento dos sistemas políticos e das tomadas de decisões. Portanto, no fundo, a democracia é o governo do povo, não é o governo do povo porque o povo governa diretamente, mas porque elege representantes que irão agir em seu nome e, portanto, que irão governar em nome do povo. Essa é, digamos assim, a dimensão democrática da democracia. Mas a democracia não tem só uma dimensão democrática no sentido estrito, também tem uma dimensão liberal, no sentido do liberalismo político, ou seja, tem a ver com, por um lado, a proteção das pessoas contra a tirania, contra a concentração de poder. E, portanto, uma das ideias do governo democrático, que é um governo liberal democrático, é a ideia da limitação do poder. A limitação do poder passa, nomeadamente, por o Estado de Direito, os direitos fundamentais, uma Constituição, a existência de separação de poderes e de poderes que se fiscalizam mutuamente e, portanto, há um conjunto de limitações ao exercício do poder que impedem a tirania e protegem os cidadãos. Digamos que essa é a dimensão liberal da democracia. Estou-vos a dizer isto para depois mais à frente referir que hoje em dia assistimos a uma compressão da dimensão democrática em prol da dimensão liberal. Mas antes disso, vale a pena talvez sublinhar um paradoxo importante, que é um paradoxo mundial, não é um paradoxo nem é português, nem é só europeu. É que hoje em dia, se nós compararmos com o que existia antes, nomeadamente antes dos anos, até aos anos 70, hoje em dia nós temos à escala mundial o maior número de democracias face ao conjunto de Estados independentes do mundo. Portanto, digamos que a democracia se expandiu no mundo desde os anos 70, a partir do 25 de Abril, expandiu-se na Europa do Leste, com a queda do comunismo, expandiu-se na América Latina, expandiu-se em África, expandiu-se em vários pontos do globo. Portanto, o paradoxo é que hoje nós temos um número de democracias à escala mundial como nunca tivemos. Isso é um lado. O outro lado é que, apesar disso, há uma percepção generalizada e que tem uma forte base empírica
há uma percepção generalizada de que nós vivemos uma crise da democracia. E vivemos mesmo uma crise da democracia, e não é só em Portugal, e não é só por causa da Troika. Vale a pena também, antes de apontar algumas das razões dessa crise, dar alguns indicadores porque é que há uma crise. Bom, a crise tem várias facetas, mas digamos que ela pode ser perspectivada de dois pontos de vista. Há uma dupla fuga dos sistemas políticos democráticos. Há uma fuga dos cidadãos e há uma fuga dos próprios políticos. Os cidadãos, quer dizer, passaram a participar muito menos, não confiam nos políticos, não confiam nas instituições, votam bastante menos. Portanto, há uma saída das massas do próprio processo político. Há outros fatores, naturalmente, que podem explicar isso. Mas as elites políticas também abandonaram o jogo. Os partidos hoje, na verdade, não querem saber muito, por exemplo, dos militantes, desde logo porque eles têm financiamento do Estado assegurado para funcionarem, eles não precisam de pensar nos militantes. Quanto muito precisam pensar nos votos quando há eleições. Mas nos militantes, em estar no terreno, em estar próximo das pessoas, eles não precisam, desde logo porque eles têm financiamento público assegurado, eles só precisam de arranjar votos na altura das eleições. E, portanto, há uma saída da cidadania dos sistemas democráticos e há também uma saída das elites. Claro que há várias razões para isto, há muitas razões para isto. Uma delas é que as sociedades hoje são cada vez mais diversas, diferenciadas, fragmentadas e, portanto, é difícil representar tanta diversidade, isso é uma razão forte. Depois há um certo triunfo das ideias neoliberais que leva a um predomínio da economia sobre a política e isso há a ideia que passa, quer dizer, naturalmente é uma ideia bastante discutível, não é isso que interessa, é a ideia de que há soluções técnicas acima da política, acima da ideologia e, portanto, a economia produz, ou o pensamento económico produz soluções ótimas, independentemente de interesses particulares, de políticos ou coisa que o valha, e tudo isso, portanto, contribui para uma certa desideologização e desvalorização da política. Depois há uma limitação, e isso tem atinge o paroxismo na construção da União Europeia, há uma limitação do espaço de competição política. Hoje em dia há uma série de políticas que na Europa democrática do pós-guerra eram normais, como por exemplo os Estados terem uma política industrial, poderem apoiar determinadas empresas ou determinados setores com incentivos fiscais ou com subsídios para estimular determinados setores da economia. Foi assim que os países capitalistas centrais desenvolveram várias indústrias. Hoje isso é proibido na Europa. Hoje na Europa não se pode ajudar empresas, não se pode subsidiar, não se pode fazer incentivos fiscais para determinados setores, não se pode dar subsídios às empresas. Portanto, as políticas industriais estão limitadas. Mas não é só as políticas industriais que estão limitadas, é a própria forma de alocação dos recursos públicos e do nível de gastos públicos ou de consumo público e de endividamento, e tudo isso está a limitar o espaço de competição e no fundo, a limitar as opções dos cidadãos e a capacidade dos partidos de oferecerem soluções diferenciadas. Ora, para haver democracia e para haver escolhas dos cidadãos, é preciso que haja alternativas diferentes, porque se não há variação, não há escolha. Tem que haver alternativas para haver escolha. E, portanto, esta compressão do leque das escolhas que a própria construção europeia está a gerar é uma compressão sobre a própria democracia. Depois, naturalmente, há as questões ligadas à globalização, que mais uma vez também se ligam à própria europeização e que são elas próprias uma construção política. Entre elas, releva naturalmente a questão da liberdade dos movimentos de capitais. Os movimentos de capitais destruíram a capacidade dos Estados
de terem alguma autonomia e de, no fundo, terem uma política social e fiscal autónoma, porque, no fundo, é assim, se é o que estavam a dizer, porque realmente a cabeleireira, se não pagar, fica toda a gente muito zangada, porque ela não paga os impostos. Mas se o Sr. Soares dos Santos for para a Holanda, acham natural, porque a Holanda está um regime de liberdade fiscal. Portanto, o problema das liberdades dos movimentos de capitais é que está a minar a autonomia democrática dos Estados e a capacidade deles terem um Estado social, impostos, etc. Portanto, e está a gerar aquilo que se chama a corrida para o fundo. Claro, na Europa há ainda um elemento adicional, que é como a Europa podia ser. Eu sou um europeísta e, portanto, acredito que a Europa podia ser um instrumento de domesticação da globalização, mas tal como ela existe, com uma enorme variação de carga fiscal entre os países, com países com flat rate, com taxa mínima, ou a irlandesa, e países com taxas elevadas, países com alta proteção social e países com baixa proteção social, instaurou-se uma corrida que corre por aí, sobretudo porque os Estados não podem também mexer muito nos gastos, porque têm uma banda muito estreita. E, portanto, há um problema democrático que também resulta da globalização e da própria Constituição Europeia. Sobre a Constituição Europeia vale a pena dizer que ela tem vários elementos que não são democráticos. Vocês sabem como é que é o governo dos países democráticos. O governo dos países democráticos resulta do voto popular. De duas uma. Ou temos um sistema presidencial em que o governo, que é o presidente, é diretamente eleito pelo povo, a americana, portanto os americanos elegem o parlamento e elegem o presidente, separadamente. O presidente é o governo e os secretários de Estado são os seus ministros. Esse é o governo democrático no regime presidencial. Nos regimes à europeia, parlamentares, nós elegemos o Parlamento e a partir da eleição parlamentar depois forma-se um governo. E se o governo não tiver a confiança do Parlamento, cai, é substituído a eleições novas, whatever. Então, qual é o governo da Europa? É a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia é eleita por alguém. Não é eleita por ninguém. Ou por outra, é eleita, mas não é eleita popularmente. A Comissão Europeia, como vocês sabem, é nomeada pelo Conselho Europeu, que é um órgão onde estão representados os governos da União Europeia. Não são os Estados, porque os Estados não são só o governo, são o governo e a oposição. No Conselho Europeu só estão representados os governos. Ao contrário, o equivalente americano do Conselho poderia ser o Senado americano, mas no Senado americano estão representados os Estados, porque cada Estado tem 2 senadores. Aqui só temos um representante do governo, com X votos. Além disso, o Conselho Europeu, no fundo, nomeia o Presidente da Comissão e, a partir do Tratado de Lisboa, arranjou-se uma solução, a solução possível, que é o candidato nas eleições para o Parlamento Europeu vencer as eleições, da lista vencedora, irá ser o Presidente da Comissão. Mas nada disso é líquido, porque, como vimos nesta eleição, muita gente tentou impedir que o Juncker fosse o Presidente da Comissão. Porque quem der júri, quem tem o poder é o Conselho. E depois o Parlamento pode, quanto muito, votar. Portanto, nós temos um sistema político em que o Governo não depende da vontade popular. E isto é uma anomalia grave. E, portanto, por isso é que as pessoas não votam na eleição para o Parlamento Europeu. O que é que sai dali? Não sai nada. Quer dizer, saem os deputados para o Parlamento Europeu, quer dizer, que é uma coisa que tem importância. Agora estou aqui a dictaturar, não é? Tem uma importância relativa. Mas o locus do poder é a Comissão. E esse não depende do voto popular, depende do voto do Conselho. Portanto, se nós quisermos mudar o status quo, temos que mudar isto. Devemos mudar isto. É claro, há várias outras coisas. Outro problema das democracias atuais, que atinge o paroxismo na União Europeia, é o crescimento do número e do poder das autoridades não eleitas. Ou seja, nós temos desde logo o Banco Central Europeu, não é eleito por ninguém, é um conjunto de técnicos. Supostamente a ideia é de que aquela gente
quer dizer, estão acima da política. São indivíduos muito tecnicamente informados e não estão contaminados pela política. Lá está a ideia da porca da política. Nós temos que afastar esses malandros dos políticos, que são os eleitores, no fundo, porque os políticos são os eleitores. Os políticos são numa democracia, naturalmente. Mas então criam-se aqueles senhores que são os técnicos, que estão supostamente acima da política e que nos vão governar muito bem. Como veem, aquilo não é nada não ideológico e não nos governam nada muito bem. Mas quem diz isto diz uma série de outras entidades que não são eleitas e que limitam o poder das entidades eleitas. Vocês reparem que o Banco Central Europeu pode decidir se financia ou não o Banco Central grego e no fundo pode fazer ou não entrar a Grécia em default. Isto é um poder enorme. Mas quem diz isto também podemos dizer que isto não é só europeu, mas também é europeu. O papel da Troika, que são um conjunto de burocratas que ninguém elegeu, não têm mandato popular. É verdade que a Troika é um conjunto de técnicos e os governos europeus, se fossem decentes, deviam rejeitar falar com aquela gente, porque deviam ser políticos, no máximo eram políticos dos outros países, que davam a cara. Uma democracia é isso, mas não, nós temos pessoas que representam o povo, que são os governos, e depois temos uns técnicos que representam não se sabe bem quem, quer dizer, aquilo é uma coisa obscura e que, porventura, mandam nos outros. Portanto, isto é um problema da democracia. Vou terminar com alguns cenários para o futuro, porque eu, apesar de tudo, acho que é possível mudar o status quo ou não, também podemos agravá-lo. Manter o status quo é manter o que temos hoje, em traços largos, em termos gerais, é a desvalorização do voto popular e das autoridades eleitas no funcionamento dos sistemas políticos. Esse é o traço do que temos hoje. E por isso é que hoje, alguns já chamaram isto a impotência democrática. Nós elegemos governos e queremos mudar de políticas, mas depois alguém nos diz que não, vocês podem mudar o governo, mas política é que não mudam. Têm que cumprir isto e têm que falar com aqueles senhores que também não são eleitos. E, portanto, isto há aqui um problema. E alguém já descreveu isto com... Há quem acha que isto é um bom modelo. É um modelo que chamaram de triangulação com autoridades eleitas, que estão ao mesmo nível de autoridades não eleitas e organizações cívicas, empresariais ou da sociedade civil, que também não têm mandato popular, é um bocadinho isto, e que todas elas contribuem para o policy making, para a feitura das políticas. Claro que isto desideologiza a política, desvaloriza as eleições e os representantes políticos e, portanto, é o chamado modelo da governança. Este modelo também pode ter em termos substantivos, pode ter uma derivação que é, as pessoas podem se habituar a isto, quer os cidadãos, quer os políticos, e ajustam as expectativas ao mínimo. Por exemplo, os políticos passaram a competir, não propondo soluções alternativas de governo, mas em termos de quem é que é mais ou menos competente. Eu sou mais competente que tu és mais competente que eu, e ganhará o mais competente, porque alternativas não é possível, porque isto está formatado. Claro, é possível alguma competição, apesar de tudo poderíamos pensar, neste contexto de crise, a competição, na melhor das hipóteses, far-se-ia de que quem é que faz uma austeridade mais ou menos equitativa. Há uns que só sacam no povo e deixam os bancos de fora, e outros que sacam no povo e nos bancos. Pronto, é uma coisa mais... Mas não poderíamos sair disto. Não poderíamos sair disto. A perspectiva mais positiva, claro, também é mais improvável e mais difícil de concretizar, mas era democratizar a União Europeia. Democratizar a União Europeia era mudar, no fundo, que o governo da União Europeia passasse a depender do voto popular. Que em vez de termos um conselho que ninguém elegeu, a não ser para governar o seu próprio país, fosse uma espécie de Câmara Alta como é o Senado americano, onde estão representados não os governos, mas os Estados. E por outro lado, se nós olharmos para o Senado americano, que é onde estão representados os Estados, não sei se vocês sabem, no Senado americano cada Estado tem 2 senadores. O que significa que o Alasca, que deve ter para aí 1 milhão de pessoas, não sei,
quantas pessoas é que tem, mas é uma coisa muito pequena. E a Califórnia, que deve ter para uns 40 ou 50 milhões, tem 2 senadores. Mas isto não é só o Sul do Alasca e a Califórnia. É que o sistema político americano, no caso da Câmara Alta, que é a Câmara que representa os Estados, favorece altamente as minorias. Se nós formos confrontar o número de votos dos conselhos dos Estados pequenos, mais para aqui? Não se pode afastar-se nas Não posso afastar? do microfone. Convém-te afastares da verdade. Essa verdade. Portanto, o que nós temos no caso da União Europeia é que o nível de favorecimento das minorias na Câmara Alta, que é o Conselho, é muito pequeno. Portanto, há um favorecimento, claro, o número de votos no Conselho dos Estados pequenos é maior do que o seu número de eleitores, isso é óbvio. Mas a desproporção é muito mais pequena do que no caso americano. E, portanto, era preciso também redistribuir o poder entre maiorias e minorias territoriais, ou seja, entre pequenos e grandes Estados. E, finalmente, era preciso limitar os movimentos de capitais na Europa. É óbvio. A Europa tem 2 hipóteses. Ou continua na linha que tem seguido, que é uma espécie de cavalo de Troia da globalização, e depois podemos queixar-nos da globalização às quintas, sextas e terças, e depois nos outros dias, quer dizer, achamos que é fantástica, ou então tomamos medidas. Isso significa alguma uniformização fiscal e da proteção social para impedir e implica limitar os movimentos de capitais. Não sei se... É claro, este cenário, que é o cenário mais desejável do meu ponto de vista, é o mais improvável, primeiro porque a União Europeia está completamente blindada do ponto de vista das suas regras. Basta ver que hoje em dia, para mudarem as regras na União, para mudarem os tratados, é preciso unanimidade. Ou seja, num sistema político que tem 500 milhões de habitantes, se o Chipre não quiser mudar os tratados, que representa 700 mil pessoas, não muda os tratados. Eu, que sou a favor da defesa das minorias, acho que isto é uma aberração. É claro, amanhã se vier a Alemanha e fizer uns cheques, aquilo muda, não é? A gente sabe bem. Mas, enfim, mas estas são as regras. Portanto, quer dizer, eu acho que existem saídas, não são fáceis, porque desde logo é preciso dizer quais são os protagonistas para estas mudanças e como é que se muda com estas regras. O último cenário possível é uma erosão do próprio status quo, uma desagregação da União Europeia, a inclusão do nacionalismo, tudo pode ser ainda pior, apesar de tudo. Eu só terminava com uma nota sobre isto. Eu acho que a Europa e o Ocidente têm uma responsabilidade. É porque a democracia surgiu aqui. Portanto, se a democracia continuar a funcionar mal como continua nesta fase da globalização, nos países centrais do Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, está a funcionar mal nos vários, não é só aqui. Nem é só em Portugal, nem é só na Europa, nem é só nos Estados Unidos. Também é na Austrália e é na Nova Zelândia. Claro, há variações nacionais. Se isto continuar a correr mal, nós corremos o risco de deslegitimar a própria ideia de democracia. E aí triunfarão, porventura, como já está a triunfar, revejam a tolerância com que nós encaramos. Quem é que fala hoje de direitos humanos em relação à China? Pensamos que isso era uma farsa que havia nos tempos da Guerra Fria. Hoje ninguém fala de direitos humanos, queremos é fazer negócios com a China. Mais tarde podemos chegar a elogiar a China. Eles não têm democracia, não interessa, mas crescem. Aquilo é uma sociedade próspera. Eu espero que nós cheguemos a isso, mas é um risco sério. Muito obrigado.